Deus, é porque aonde nós estávamos não tem ninguém que poderia nos resgatar. A única mão capaz de nos tirar de onde nós saímos foi a mão que mediu as águas no princípio de tudo. A única mão que poderia ser estendida no lamaçal do pecado para colocar o homem em lugares que ele não merece estar era a mão do Senhor. Se te corrigeu, pergunte a ele aonde era que ele estava antes de conhecer a Jesus. Pergunte a ele se alguém foi lá tirar ele de lá. É por isso que ele ainda prega, é por isso que ele ainda pastoreia, é por isso que ele ainda adora. Sabe por quê? Porque só ele, Deus, sabe o que ele viveu, mas onde ele está, somente o Senhor. Em sentido literal, essa fala do Senhor é aplicada para nós em sentido metafórico, para dizer que a chama que está acesa dentro de nós, ela não pode se apagar. Quando se passa o tempo de Moisés e o tempo da tenda da congregação, a tenda do encontro, Deus levanta Salomão para construir um templo no meio de Jerusalém, glorioso, lindo, repleto de ouro e de materiais ricos. Aleluia. E aquele tempo agora passa a ser um lugar de adoração ao Senhor. Só que Deus havia falado com Salomão: Salomão, eu recebi essa casa para mim como casa de adoração. Eu recebi essa casa para mim como lugar de adoração. Mas se vocês se voltarem contra mim, eu vou permitir que os inimigos venham e destruam esse lugar que eu tenho recebido. Porque vocês que adoram a minha presença hoje, se idolatrarem amanhã, não merecem me adorar, não merecem estar na minha presença. E Deus fala isso com Salomão, e da mesma forma que ele fala, acontece. Salomão se envaidece em sua sabedoria, em seu poder, em suas riquezas, e por conta desse envaidecimento de Salomão, Deus permite que Israel seja destruído, que a nação seja dividida, que o povo seja destruído e levado cativo para Babilônia. Só que quando chega em Babilônia, Deus começa a usar profetas, cada um em seu determinado lugar. E chega-se um momento em que o povo passa 70 anos no cativeiro babilônico, estão de retorno para casa, porque Deus levanta um rei Ciro para eles retornarem. Estou abreviando para a gente não gastar muito tempo, não investir muito tempo. E o povo volta para casa agora do cativeiro babilônico. E Deus ele levanta profetas e reis. Deus levanta Zorobabel, um rei. Deus levanta Ageu para a reconstrução do templo que Salomão outrora havia construído. E quando Deus levanta esses homens, era interessante porque os anciãos da época que viveram o tempo do templo de Salomão, quando Deus levanta Zorobabel e Ageu para reconstruírem o templo, as pessoas mais velhas olhavam e diziam: nós não temos como reconstruir, porque nós não temos mais poder, nós estamos voltando da escravidão, nós não temos materiais para reconstruir o templo que Salomão outrora havia construído. Mas é no meio dessa incredulidade do povo que Deus usa Ageu para ir lá no meio da praça pública, rasgar a sua voz e dizer: habitantes de Jerusalém, aleluia, escutem o que o Senhor tem a dizer. Glória a Deus. E Deus diz assim para vós: eu sou o dono do ouro e da prata. O que Deus estava dizendo era: se eu quiser reconstruir um templo melhor do que o de Salomão, eu reconstruo, mas eu quero que vocês trabalhem com o que vocês têm. O material que o povo tinha só era pedra. Só que Deus estava falando com eles: eu tenho uma promessa para vocês, mas eu quero que vocês não deixem o fogo apagar. Ainda que vocês não tenham recursos, eu sou dono do ouro e da prata. Mas trabalhem com o que vocês têm, porque a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Tem gente que não entendeu, eu vou traduzir para ficar fácil. Você perdeu tudo que tinha, abriu mão por conta do evangelho.
voz que Deus te deu, para você trabalhar com os olhos que Deus te deu, para você trabalhar com o dom que Deus te deu. Mocidade, não despreze o dom que há em ti. Recebeu o dom de cantar, cante. Recebeu o dom de pregar, pregue. Recebeu o dom de evangelizar, evangelize. Não despreze o dom que há em ti, porque Deus está dizendo: eu tenho um avivamento para vir sobre a terra, eu tenho um avivamento para vir sobre a terra. Mas para que o avivamento venha, eu preciso que vocês preguem, porque se vocês não pregarem, vocês vão ficar de fora do avivamento, mas o avivamento vai vir. É melhor vocês pregarem para serem participantes do avivamento do que ficarem de fora do avivamento, assim diz o Senhor. Aleluia, Jesus. E agora, irmãos, houvesse muitos sacrifícios, tanto no templo como na tenda, quanto no novo templo. Enfim, chega um momento em que, lá na frente, o autor dos Hebreus ele vai dizer o seguinte: tendo noção das coisas passadas, que eram passageiras. Aleluia. Hebreus capítulo 9 e 10 fala a respeito da superioridade do sacrifício de Cristo. Preste atenção nisso aqui, por favor. Tendo ideia das coisas passadas, os sacrifícios de antigamente eram feitos, alguns 2 vezes ao dia, outros 1 vez semanalmente, outros 1 vez anual. 1 vez anualmente, o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos. Somente ele era permitido entrar. E toda vez, todo ano, 1 vez ao ano, ele entrava para apresentar sacrifícios ao Senhor, por conta do pecado do povo, para que a ira de Deus não se derramasse contra o povo. E o sangue que era apresentado nos sacrifícios pudesse cobrir o pecado do povo. Só que o autor dos Hebreus ele vai mais a fundo quando ele fala a respeito de Cristo. Ele diz que quando Cristo veio para se sacrificar, o seu sangue não veio para cobrir pecado de ninguém. Ele disse que quando Cristo abriu a boca para dizer está consumado na cruz do Calvário, não serviu para cobrir pecado, porque o pecado não está mais coberto. Agora o pecado foi arrancado da humanidade. Quando ele fala a respeito da superioridade do sacrifício de Cristo, ele diz: lá no passado, 1 vez ao ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para sacrificar. Agora, aquele que é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo, o justo, ele se sacrificou 1 vez e valeu por todos os anos. Vou falar de novo: 1 vez ao ano, o sumo sacerdote representava o povo dentro do lugar santo. Só que toda vez que ele saía, Marcelo, o véu do templo continuava onde estava, impedindo o povo de chegar até a presença de Deus. Só que quando Cristo veio para a cruz do Calvário, que ele morreu naquela cruz, ele disse está consumado, e Deus entendeu o mistério. Deus falou: agora o véu não vai continuar, eu vou rasgar o véu do templo, porque quem quiser entrar na presença está liberado. Você tem liberdade de entrar na presença hoje, você tem liberdade de acessar a presença hoje. Por muito tempo foi restrito, por muito tempo foi limitado, mas quer ter acesso à presença, está liberado. O Espírito Santo vai começar a tocar crente que dá lugar aí. O Espírito Santo vai começar a tocar crente que dá lugar. Você veio para adorar a Deus, você veio para ser cheio do Espírito Santo.